Eu sempre tento levar a vida de uma maneira serena e genuína. Acho que a ideia é poder ser autêntico e ficar tranquilo, de estar com a consciência tranquila de fazer algo que você gosta e estar entregando o melhor que você pode fazer, assim. Boa tarde aí, galera. Cara, como já dizia Caetano Veloso na entrevista que ele deu pra TV, quando perguntaram quem é Caetano Veloso, ele respondeu, sou eu. Então, assim, Chico Bernardes sou eu. Eu sou músico, compositor, produtor, tenho 24 anos. Eu toco, faço música, já deve fazer uns 10 anos. Comecei lá por 2015, ainda estava na escola. Comecei a tocar violão, compor minhas músicas. E em 2019 eu lancei meu primeiro disco, auto-intitulado. E comecei a fazer show por aí, comecei a tocar. E aí tivemos uma pandemia. Com a pandemia eu acabei ficando mais recluso em fazer um novo disco, assim. Acho que um projeto que eu já queria fazer na minha casa, assim, fazer um home studio e gravar. E esse disco saiu agora, finalzinho de junho. Então acho que Chico Bernardes sou eu, com essas coisas todas aí, essas histórias todas. É isso aí. Sou músico, gosto muito de música. Acho que as boas parcerias e amizades da vida, elas acabam vindo daí. E é isso que eu tenho pra dizer. Cara, eu acho que pra mim sempre foi um espaço, assim, um espaço, né, de compor, de criar música. Sempre foi um espaço de estar em contato com algo muito, muito meu e genuíno, assim. Então é isso, não é fazer algo pro outro, né, pro outro ver ou ouvir, mas primeiro ser muito sincero consigo mesmo e tentar criar algo que, né, no meu caso, pra mim, fizesse sentido e que eu me conectasse verdadeiramente, assim, e aí depois apresentar isso pro mundo. Então acho que na minha cabeça nunca veio aquele plano de criar algo para os outros, assim. Acho que hoje em dia que a gente vive numa era de criação de conteúdo e a gente está pensando muito no que a gente vai mostrar para o outro, eu acho que para mim na criação é importante você limar isso do processo inicialmente, né? Pegar um momento ali mais recluso e introspectivo para criar e realmente estar fechado nas suas próprias ideias, no que te agrada, para você chegar numa coisa mais singular, mais pessoal, individual, e aí depois apresentar para o outro, pegar esse produto final do que você fez e, tipo, porra, tá contente com o que você fez, se orgulha, ver que aquilo é algo que você se identifica e aí você apresenta pro outro de uma maneira genuína, assim. Então acho que, pra mim, eu sempre enxerguei dessa maneira. Música, pra mim, assim, sempre teve muita música na minha casa, assim. Meu pai e meu irmão são músicos também. E não só por isso, assim, acho que crescendo nos anos 2000 também, né, tendo um MP3 player, tipo, minha irmã tinha também. Então, assim, no carro a gente ouvia muito CD. Sempre foi uma coisa que estava ali meio enraizada, assim. Então, eu fui me conectando principalmente nessa coisa fonográfica, né, de botar um fone, ouvir uma música, saindo de algum dispositivo eletrônico e aquilo me deixar muito interessado de, tipo, cara, cada vez que você ouve uma música, não importa onde você está no tempo, essa música ela soa igual. E aí eu entendi isso do fonograma, né? Acho que por isso eu me interessei como produtor musical, de fazer fonogramas que o tempo vai passar, mas eles vão continuar intactos, iguais. Não é que nem um quadro que vai deteriorar. O fonograma, ele é aquilo e muitas vezes ele vai, assim, te trazer uma memória de uma época. Então eu acho muito interessante o que ele desperta no sentimento, assim. Cara, eu acho que, olhando das coisas que a gente acaba fazendo no começo, assim, eu acho que o que eu falaria pra ele era pra, assim, quando ele ouvisse uma referência, né, uma coisa que ele gosta muito, tentar usar daquilo, beber daquela fonte sem copiar nada, sabe? Eu acho que não necessariamente eu copiei alguma coisa ou não, mas muitos momentos eu vi tendências, coisas que estavam acontecendo na época e que eram super legais, e aí você aprende a tocar e aquilo é massa, mas não necessariamente você precisa reproduzir aquilo no que você está fazendo, sabe? Porque às vezes a gente acaba entrando numa maré de algo que está acontecendo, e acho que eu diria para o Chico do passado para ele fazer mais exercícios de ir contra essa maré para chegar numa coisa diferente, assim. Eu acho que é isso que realmente torna a gente único. Acho que cada vez mais tem uma homogeneização de tudo que a gente faz e conteúdo, música, arte, acho que fica tudo muito engessado e tem um modelo que o algoritmo quer que a gente faça, que as pessoas querem ouvir, enfim. Eu acho que a gente tem que criar coisas um pouco diferentes do que é óbvio, assim. Mas acho que a ideia é poder
chegar em algo genuíno sem surfar numa tendência, e depois você vai ouvir, puta, fiz aquela musiquinha meio Tame Impala, podia ter feito outra coisa, ficou meio datado, sabe assim? Exemplos, né, de Tame Impala, Mac DeMarco, você vê muito que foram bandas que fizeram um sucesso da hora, né, no mundo do indie, e depois muitas bandas vieram, fizeram coisas muito parecidas, e bandas muito boas que poderiam também se impulsionar para uma direção diferente e chegar em algo mais original, embora elas tenham surfado numa tendência e tenham feito música foda, assim. Acho que eu diria isso pra mim no passado. Cara, eu acho que no meu primeiro disco essa pergunta eu acho que era mais fácil de ser respondida. Eu acho que tinha muito a ver, né, com esse gênero folk, pop folk, assim, uma coisa de cancioneiro, de voz e violão, né, mais relacionada. Na época eu estava mais interessado no Bob Dylan, Neil Young, então o pessoal da América do Norte, assim, aquele folk bem violão de aço, assim, clássico, e eu acho que tinha muito a ver com isso, assim. E aí minhas canções acabavam girando em torno disso, assim. Então eu escrevia minhas letras nessa base, né. Acho que no segundo disco eu escrevi muitas das canções nessa base também, mas na hora que eu fui gravar eu senti que não era exatamente o formato que eu queria botar pra fora, assim. Então eu senti que eu queria botar uma outra roupa em mim, cancioneiro, né, nessas canções, nessas letras. Então trocar de estilo, trocar um pouco os arranjos, então ir mais para um lado de sintetizadores, misturar na parte rítmica, né, bateria orgânica com bateria eletrônica, baixo também, usar o baixo elétrico e synth bass. Acho que eu fui tentando chegar em timbres mais modernos e ao mesmo tempo também gravar coisas na fita e coisas no digital. Então misturar aí umas diferentes épocas e fazer o melhor que a gente tem hoje da tecnologia antiga e a tecnologia moderna e fazer essa mistureba, como diria Eduardo Schutt, um old school do futuro. Cara, para esse disco tem uma banda que na verdade é um cara só, mas que ninguém sabe muito bem quem é. Ele é da Coreia do Sul, chama Mid-Air Thief, e é um som que eu achei muito interessante, assim, porque ele tem também essa mistureba de querer pegar um pouco de folk e misturar com um universo mais sintético, eletrônico, assim, e que o cara chamou de folktrônica, e que eu achei um conceito muito interessante e que sempre foi uma coisa que eu tentei flertar, de continuar orgânico, né, com violão e ainda assim ter sintetizadores de um jeito que não vai ficar datado, uma coisa assim, isso tem cara de anos 80 porque tem um sintetizador, saca? Então acho que tentar fazer música nova com isso, usar isso como ferramenta, assim. Então foi um disco que eu gostei muito, chama Crumbling, Mid-Air Thief, acho que foi uma grande ref, e eu ouvi muita música minimalista também no processo, ouvi muito Steve Reich. Steve Reich, ele foi um dos precursores aí do movimento minimalista e foi ele que assim chegou no que a gente tem hoje como base da música eletrônica, né? A parte das repetições, assim, e eles faziam loops com fita magnética para chegar num som repetido e a partir dessa constância você gerar um novo movimento, né? Uma textura, assim. Então foi uma coisa que eu ouvi muito, assim, eu entrei numa onda de tocar metalofone nesse disco e tem muito a ver com isso, sim. Ele faz muitas peças nessa linguagem de metalofone, marimba, xilofone, instrumentos, né, de baqueta, assim. De vocal, eu lembro de entrar muito numas piras com o John Lennon. Eu acho que o John Lennon explorava umas texturas vocais muito à frente do tempo, assim, de colocar uns efeitos específicos e aquilo dá uma cara um pouco diferente de uma voz crua, você organicamente na frente de um microfone, assim. Então acho que foi uma ref importante também. Eu acho que mais vagamente, né? Acho que não tenho agora exemplos específicos, mas eu sempre tento levar a vida de uma maneira serena e genuína. Acho que a ideia é poder ser autêntico e ficar tranquilo, de estar com a consciência tranquila de fazer algo que você gosta e estar entregando o melhor que você pode fazer, assim. Eu acho que, enfim, um filme que eu sempre lembro é Forrest Gump, que acho que é um dos clássicos que está aí na minha lista sempre. E você vê que é um cara que tá ali genuinamente fazendo as coisas e numa inocência, assim, sem pensar, ele vai fazendo coisas, vai inventando, né, ironicamente, coisas no filme. Você fala, tipo, nossa, que absurdo, né? Porque no fato real, não foi ele que inventou, mas ali é justamente ele na inocência e descobrindo e fazendo coisas que ele acredita e puramente sendo feliz e fazendo da existência dele aquilo, né? Então acho que é o meu exemplo para hoje, assim.
Camiseta paçoca da Jambu. Toda semana, ó, em casa ali comigo, soltinha, bonita. Edição limitada, ó, já tá de volta nos estoques, final do ano. Eu acho que o meu sonho mais mundano, assim, é conseguir espalhar a música que eu faço por aí e poder viver disso de maneira tranquila, a ponto de poder fazer cada vez mais, assim. Acho que, pra mim, o sonho é poder manter o meu sonho, e o meu sonho, de fato, é a música. Acho que eu quero poder fazer isso muitos e muitos anos e poder ir, né, monetariamente chegando num lugar confortável para que isso possa se retroalimentar e a fabriquinha ir ali produzindo o máximo que der, assim. Cara, no passado eu fiz um show que eu achei bem marcante, foi abrindo para o José Gonzalez, que é um músico que eu admiro muito, sim. Eu abri para ele lá no Cine Joia e no Circo Voador. Então foram shows assim de muita gente, acho que eu nunca tinha tocado para tanta gente, assim, mais de 1000 pessoas. Então foi uma experiência muito marcante, e quando eu comecei a tocar, ele era uma referência super importante para mim, assim. O lance de mudar as afinações do violão e os dedilhados, assim, acho que sempre foi uma coisa que eu admirei nele, que eu tentei buscar na minha individualidade como linguagens, assim. Então abrir para ele foi tipo abrir para um professor, assim. Foi muito massa conhecer ele, estar ali no camarim, trocar uma ideia, assim. E ver o show dele foi uma aula para mim, porque era o mesmo formato, né, em voz e violão, assim. E poder estar fazendo o meu show ali, que às vezes o pessoal não entende quando eu estou mudando a afinação, é uma coisa diferente. Poder estar ali num cenário onde tem alguém maior fazendo e as pessoas compreendem e abraçam aquilo. Então eu me senti também abraçado num nicho que parecia com o que eu procuro, assim. Então foi uma experiência bem rica, assim. Cara, eu ouço muito Grizzly Bear, é a minha banda favorita, assim, do coração. E eu tive a honra de gravar com o baterista da banda. Então ele, no meu disco novo, ele tocou na faixa Assim, tocou bateria e vibrafone. E uma última duplinha de singles que eu lancei, que era Quero Saber, pra próxima vez, ele tocou também, Chris Bear, procurem lá. Cara, eu acho que a melhor e a pior parte de ser artista, elas são a mesma coisa. Eu acho que são você ser o cabeça da operação ali, né? Você ser o patrão da operação. Acho que tem um lado muito bom de estar maleável no que você está fazendo, de você poder reger a sua rotina e ir atrás do que você quer, dos seus desejos, das suas metas, ir atrás dos trabalhos que você quer fazer. Mas ao mesmo tempo isso também demanda uma disciplina e tem uma rigidez também disso tudo pesar para você, né? Ser uma coisa solitária e ser difícil, né? Acho que o mundo do freelancer, ele é difícil, ele é inconstante e às vezes a gente está com mais embalo, às vezes a gente está com menos. Então, acho que o lado bom e ruim é poder estar com o seu próprio tempo na mão. Então, poder ter o tempo de criar e o tempo de divulgar, o tempo de vender, o tempo de pegar outros freelas para poder ter esse tempo disponível, né, e fazer a grana do mês. Então, acho que tudo isso é uma maneira de administrar o todo muito importante, assim. Camiseta paçoca, cara, porque quando eu vi pela primeira vez eu me apaixonei e achei a que mais tinha a ver comigo, assim. E foi muito massa ter começado aí na primeira gravação da Jambu, primeiros vídeos aí com o pessoal da Berro. Eu tava aí eu já ganhei minha primeira peita e é isso aí, favorita. Porra, acho que era o primeiro mesmo. Depois de passar por todos, um clube da esquina, eu acho que aprendi muito quando eu comecei a tocar ouvindo Milton Nascimento. Acho que fez toda a diferença, assim, nessa questão de violão e compositor, assim. Acho que eu tinha muitas referências gringas e o Milton foi a minha referência de um cantautor brasileiro que me levou às alturas, assim.